Meu nome é Maria da Soledade Ribeiro Franco. Minha data de nascimento é 18/8/1968. Eu nasci em Medeiros Neto, Bahia. Meu pai resolveu vir trabalhar aqui em São Paulo, porque ele nunca gostou, ele nunca se adaptou a trabalhar na roça. Então, assim, quando ele era criança, depois de uns 10 anos de idade, ele sempre trabalhou em armazém com o padrinho dele. E aí depois os trabalhos que tinha eram na roça, e ele nunca se adaptou à roça. Aí ele veio para trabalhar, acho que no comércio, depois ele foi trabalhando em empresa de ônibus, empresa de, acho que é da Pão Puma, ele trabalhou na Copenhague. Depois começou a trabalhar como autônomo em vendas, né? Ele sempre gostou também de trabalhar com vendas. E eu lembro que a gente, assim, passou bastante dificuldades, né? Era todo mundo num espaço só. Então, assim, eu não tenho uma memória de onde eu morava, do conforto que eu tinha. Eu tenho uma memória de quando eu cheguei e da falta de conforto. E, assim, muita gente junto num espaço pequeno, muito amontoados, né? Lembro, assim, que a gente tinha muita... Ficava triste, né? Porque você não conhecia as crianças daquele lugar. Assim, a memória que eu tenho é muito pouca disso, né? Eu lembro, assim, pelo que a minha mãe conta, nós ficamos 2 anos nesse lugar que a gente chegou. E depois eles compraram uma casa. E eu só lembro, assim, que quando a gente chegou, eu olhei, é uma ladeira imensa e a casa era no final da ladeira. O que eu gostei da casa é que, assim, apesar de ser uma casa pequena, o espaço do quintal todo ele era com plantas, muitas plantas. E eu sempre gostei bastante de planta, né? Então eu achei, assim, bem confortável a gente morar nesse lugar. Minha mãe tinha uma máquina de costura, então eu fazia roupa de boneca, a gente não tinha acesso à televisão. Acho que na primeira casa que eu morei nem televisão tinha. Veio ter televisão, a gente já tinha uns 10 anos quase, né? Uma televisão lá que alguém trocou por uma nova e doou pra gente. Então não tinha esse acesso que tem hoje à televisão, a celular, telefones, né? Nem telefone em casa tinha também. Então o que eu gostava mais é de ficar envolvida assim, fazendo roupa de boneca, às vezes pintando alguma coisa, fazendo desenho. Teve uma época que eu gostava muito de ler livros, né? Gibis, e gostava de escrever poesias. Depois, com o tempo, eu fui perdendo um pouco essa memória. Comecei a trabalhar cedo e aí fui perdendo esse pique, né, de escrever poesias, de escrever versos, mas eu gostava muito de escrever. E aí no final acabei fazendo o 2º grau, já atrasada na escola, eu passei para a parte de fazer técnico em secretariado, né? Aí trabalhei na área com administração, depois fui para bancos, também trabalhei em banco, trabalhei em escola de inglês. Já fiz de tudo um pouquinho. E a área que eu gosto mais de atuar hoje em dia seria a parte de vendas, né? Eu gosto muito de vendas. Hoje em dia eu não gosto de ficar em lugar fechado, né? Que eu tenho que trabalhar atrás de uma mesa, no escritório. Por mais que seja corrido a dinâmica do escritório, eu gosto de trabalhar com o público. Gosto de trabalhar num local aberto, né? Com vendas. Depois constituir família. Eu tenho sou casada, tenho 2 filhos, um de 30 anos, que é o Arthur, e o Igor, de 24 anos. O Igor tem o espectro do autista, né? Ser mãe para mim foi uma surpresa, né? No começo, eu não sei por que eu tinha isso na cabeça, que eu não poderia ser mãe. Não sei de onde eu tirei isso. Eu achava que eu não poderia ser mãe. Não sei se era estrutura física ou, né, alguma coisa que eu coloquei na cabeça. E aí fiquei surpresa, mas fiquei muito feliz, né? Eu fiquei tão feliz que eu cheguei no outro dia no trabalho, quando eu peguei o teste, e eu falei, gente, eu vou ser mãe. Eu estou muito feliz, eu vou ser mãe. Todo mundo ficou assim, né? Nossa, que louca, né? Com 23 anos, chegou toda feliz que vai ser mãe. Geralmente, todo mundo que chegava lá no Bradesco falava assim, ai, meu Deus, né? Tive um problema. Que problema? Ah, engravidei, agora eu não sei o que vou fazer. Eu não, eu cheguei assim, né? No começo eu fiquei assustada, mas assim, a minha forma de externar no trabalho e no colégio que eu estudava era de felicidade. Que eu ia ser mãe, eu estava muito feliz. E eu sempre falava assim, quando eu casar, se eu for ter filhos, eu quero ter 4 filhos. Aí, né, eu estava grávida, tudo. Aí quando nasceu, eu falei assim, não, acho que 4 filhos é muita criança, né? Aí quando meu filho mais velho tinha 6 anos, eu engravidei, aí outro menino, né? Aí quando comecei o Igor ainda tinha 1 ano e meio, 2 anos, que a gente foi descobrir a dificuldade da fala. Aí começamos a pesquisar, o geneticista falou, olha, vocês não têm nenhum problema na genética de vocês, tudo indica que o quadro do Igor realmente foi
pelo parto, né, a demora do parto, deve ter entrado no sofrimento e ter tido uma perda de oxigênio pequena que não afetou outros movimentos, afetou só a parte da cognição da fala dele. Mas assim, a gente aconselha os pais a não ter mais filhos, até por a questão de correr atrás. Hoje em dia, um filho especial no Brasil é difícil, né, de você conseguir recursos, tudo. Aí a gente não teve mais filhos. No começo, assim, o Igor, como ele teve todos os reflexos, ele nasceu, né, de um parto normal induzido, mas como ele teve todos os reflexos de uma criança normal, sentou, engatinhou, começou a balbuciar as palavras, tudo como se fosse uma criança, igual o irmão dele teve, né? E aí, na fala dele, quando ele estava com 1 ano, 1 ano e meio, eu comecei a notar que ele tinha um olhar assim um pouco parado e ele ficava mesmo nas brincadeiras. Agora, com mais conhecimento, a gente vem relembrando, né, as atitudes do Igor com as crianças. Ele sempre pegava um carrinho, um brinquedo, uma rodinha e assim, tava todas as crianças brincando no espaço, ele estava perto, mas ele estava ali mexendo no brinquedo dele. Aí a gente foi percebendo isso e começamos a conversar com os médicos. O médico não resolvia, eu mudava de médico. Aí até que a gente conseguiu que um médico ouvisse, né, e fizesse um encaminhamento do Igor para uma fono, para fazer um exame de áudio para saber se ele ouvia bem, se não era um problema de audição. E aí foi começado esse trabalho lá, ele estava com quase 5 anos de idade, né? E a gente foi seguindo esse trabalho. De lá a gente conseguiu uns encaminhamentos para se aprofundar no quadro dele, porque aí tinha uma suspeita de um espectro autista. E aí, com esse acompanhamento clínico que foi fazendo, quando nós chegamos de uns 5 anos até uns 7 anos, quase 2 anos, eles acharam... Aí fecharam um quadro clínico, né, com o espectro do autista, seguido de um atraso cognitivo na fala. Aí ele falou assim, olha, daqui para frente, o que a gente pode fazer é estar sempre encaminhando para a terapia mesmo. É fazer um acompanhamento psicológico, um fono comportamental. E a gente foi seguindo sempre nessa linha de raciocínio, né? Ele falou toda a escola, todo o curso que falasse, olha... Traz ele, vamos fazer um teste, vamos ver como que ele fica, qual é a aceitação dele, você vai colocando. E a gente vem seguindo um caminho, né? Uma linha de raciocínio de estar sempre incluindo ele em algum projeto, uma música, uma pintura. Ele não é alfabetizado, né? Ele não tem um amadurecimento mental assim para entender qual é a importância de riscar, de traçar, de pintar, mas ele vai seguindo um grupo, né? Meio que... por repetição, né? Conforme ele vai vendo muitas vezes ali, às vezes ele pega num lápis, fica disperso muito, né? Devido ao quadro, ele fica bem disperso também. O Igor veio para o CIEJA com quase 18 anos para 19, e aí ele entrou nesse programa, né, da inclusão social. O CIEJA é a alfabetização para jovens adultos, e eles têm essa parte da inclusão social. Então, eles têm as salas, que eles não seguem uma série, mas é pela idade, né? Então, fica num grupo que as idades são próximas e o professor, na sala de aula, vai fazendo um trabalho com eles, de associação de figuras, pinturas, tentar traçar alguma coisa, alguns mexem em algumas ferramentas. E a gente já estava no CIEJA, acho que uns 2 anos, aí a gente tomou conhecimento do Instituto Algacós, foi quando... Estava no CIEJA com um projeto, acho que de arte e danças, né? E aí o professor Billy falou, olha, tem um projeto aqui no CIEJA, que é do Algacós, o Instituto Algacós, e eles têm de dança, tem o taekwondo. Ele falou, como o Igor é autista e não segue assim uma rotina de exercícios ou uma sequência, então você pode ver se ele se encaixa na pintura, na dança. E aí foi quando a gente conseguiu um contato, né? No CIEJA com o Instituto. A hora que você chega para abraçar ele, se não é o momento dele, ele meio que se esquiva, né? Mas ele chega nas pessoas do jeito dele, né? Então mudou assim, da gente perceber que se você for avançando nessa linha de raciocínio, de estar sempre incluindo ele em algum curso que aceita ele como ele é, e dele aos poucos interagindo naquele grupo ali, a gente percebe que ele tem condição de aprendizado. E cada ano de amadurecimento mental dele, a gente percebe que ele está evoluindo. E a gente de estar aceitando mais isso, né? De que para a gente passa a ser quase que natural. É como se você tivesse os outros filhos, que você inclui na escola,
que você coloca para fazer curso profissionalizante, que vai para o mercado de trabalho, né? Então a gente quase que fica natural isso. Só que aí você se depara com um mundo e que não tem tanto acesso a cursos, a uma outra rotina, como teria uma outra pessoa que se diz normal, né? A mãe fica cega, trabalhando uma vida inteira e correndo atrás de melhoria para os filhos. E você fica assim, sempre achando que você vai estar ali todo momento. Mas chega uma hora que você se depara assim com a idade. Você fala, hoje eu estou com 53 anos. Será que daqui 5 anos, será que daqui 10 anos eu vou estar com essa mesma vitalidade? Para continuar dando banho no Igor, secando o Igor, colocando tênis nele, colocando a roupa nele? Então aí você começa a se deparar assim, é um momento de eu avançar e trabalhar mais a independência dele. Porque daqui 5 anos eu não vou estar com a mesma disposição física para poder ajudar ele no calçar, no vestir. Então hoje eu penso dessa forma. Mas eu aprendi assim, que você tem que viver a vida todos os dias como se aquele dia fosse o último. E pensar que na sua falta sempre vai ter alguém para cuidar. É importante até para a reflexão própria, né? De você relembrar de como você começou e de aonde você está hoje. Eu penso nisso. Porque mãe se empolga, né? Vai contando.